Esta é a parte 4. Assista antes as partes 1, 2 e E de repente a 3. gente pode estar aqui dando mau trabalho para a equipe que nos enviou, Foi o que eu fazendo ouvi. besteira, né? Você sabe uma coisa que eu aprendi há pouco tempo? É que a gente ouvindo aí que a gente esquece mesmo desse ritmo aí que você está falando, sabe? Eu aprendi que o líquido Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. E o líquido amniótico vem de justamente um líquido que traz amnésia. Já ouviu falar sobre isso? Como é o nome? O líquido amniótico, onde a criança é gerada. Ah, sim. Então, ele vem de amnésia, o líquido é amnésia, ele faz uma amnésia. Sim. Dizem, De esquecimento, né? Isso, aí ele traz esquecimento. Inclusive, os cientistas ficaram assim, né, uma incógnita no coração deles, na mente deles lá, por que isso causaria esquecimento? Então, assim, para nossas vidas faz muito sentido, né? Que a intenção justamente é fazer um esquecimento, né? Fala-se simbolicamente no rio do esquecimento, né? Quando você está lá no outro lado, na sua origem espiritual, aí você quer vir para a Terra, aí você tem que mergulhar no rio do esquecimento, esquecer quem você é, de onde veio, para poder viver plenamente aqui nesse mundo. E é como se fosse uma brincadeira, você tem que vir para cá completamente esquecido para se redescobrir. E a brincadeira é justamente essa, a gente leva a vida inteira descobrindo quem a gente é de verdade, né? Uhum. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento, outros nem descobrem. Depende muito, né, da sua experiência. Da experiência, né? Mas como eu fui crescendo assim, né, depois de jovem no âmbito religioso, então, como lá, nesse caso, você ouve voz, lá eles entendem como revelação, você sabe, né, sobre os dons espirituais que Paulo fala no capítulo 12 de Coríntios, tá? E aí, não tenho televisão na minha casa. Ó, eu não sei que é uma novela. É raro eu assistir um filme, é muito difícil, tá? Eu não me envolvo, não gosto. Se eu for parar para assistir um filme, eu fico adiantando. Não tenho paciência. Inclusive, Paulo, e nem jornal. Há muitos anos eu fui, uma das revelações, né, desse forma de ouvir, eu fui orientada de não assistir televisão e não deveria assistir jornal. Desde então eu cortei, nem jornal eu assisto. Então todas as informações que eu busco hoje, assim, né, é mais da internet. Não é porque eu não tenho televisão em casa, eu sou uma pessoa desinformada, não, pelo contrário, eu tô bem informada. Mas eu fui orientada também acerca de televisão. Inclusive, você falando muitas coisas aí, de repente é por isso que eu tô parando de dar trabalho agora, né? Eu sempre tive uma alimentação normal, como todo mundo, mas com o tempo eu fui deixando de comer algumas coisas, né? Carne de porco, camarão, coisas assim que a gente entende como imundo. A minha religião, ela não prega isso, o animal imundo, animal puro não, tá? Mas foi meu entendimento. Então, gradativamente, eu fui preparada, não sei como, que eu parei com a carne. Zerei. Paulo, incrível, eu zerei. Não como espécie nenhuma. Inclusive, quando eu vejo assim, um cheiro, alguma coisa. Mas você não come nenhuma proteína animal? Nada. Peixe, come peixe, por exemplo? Nada. Zerei. Eu zerei. Não sei como eu fui capaz de fazer isso. Eu sei que eu não fui capaz. No caso. Eu não sei como eu fui capaz de fazer isso. Eu como ovo, tá? Vegetariano como ovo ou não, mas ovo, os derivados de leite eu como, tomo, isso. Mas o cadáver do animal não como nada. Desculpa, não como. Eu zerei. Quando eu vejo aquilo, o bichinho assim, não sei de onde vem esses pensamentos, tá, Paulo? Do nada, cortou. Eu nunca imaginei, eu nunca pensei em tornar, não vou comer mais carne. Mas aconteceu. E aí eu até tentei depois, tá? Mas meu estômago, ele rejeitou. Parece que essa questão de não comer carne pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tenha
essa conexão espiritual, não tem religião, não, nada. certo. Mas com o tempo a gente vai deixando de gostar de carne, vai ficando mais velho e o cheiro vai enjoando. A primeira carne que a gente deixa é a carne vermelha, né? Depois deixa o frango, depois fica só no peixe, depois deixa o peixe. Não, para mim foi de repente, foi tudo de uma vez. E outra coisa, Paulo, eu adoro planta, tá? Não tem uma planta por trás de mim. Deixa eu ver aqui. Então, eu tô aqui no segundo andar, mas eu sou cheio de planta lá embaixo. Paulo, e uma planta falando comigo. É meio doida mesmo. A plantinha falou com você? Eu contei com uma amiga minha. Não foi nem diálogo. Entende? Olha, dá vontade de ir. Então eu tava numa que adoro. Pra mim, o melhor dia pra mim é sexta-feira. Então a entrada do sábado eu adoro. É um dia pra mim que eu sinto uma paz. Eu detesto domingo, tá? Não gosto. Não é que eu detesto domingo, mas é um dia que eu não encontro paz, sossego. Não encontro. No domingo eu não consigo ter paz. Mas de sexta-feira pra sábado, eu acho assim que é um dia glorioso. Eu acho que é um dia glorioso pra mim, porque eu acho que já vou parando os estudos, né, do trabalho, né? E já vou me tirando aquele ritmo do trabalho, eu vou me concentrando nas coisas que eu gosto realmente de fazer, né? Instrumento, criança, enfim. Mas aí na sexta-feira, geralmente, tardezinha, eu paro para poder cuidar das minhas plantas lá embaixo. E aí eu tô, lá embaixo tem a garagem, tem umas partes das plantas. E aí, Paulo, tinha um monte de planta assim que tinha que podar, né? Comecei a podar, mexer. Aí ficou no chão mesmo, como sempre, né? Aí eu tinha que ir para um outro lado assim, o espaço era um corredor assim, pequenininho, e lá no chão eu já tinha colocado um monte de planta que eu tinha podado, né? Alguma coisa me dizia bem assim, Paulo, não pisa. Só falou, não pisa. Eu sentia, eu não ouvia, sabe? Ninguém falou. Mas dentro de mim, assim, não pisa. Não pisa. Pisa, não pisa. Que não pisa. Paulo. Aí eu pisei. Quando eu pisei, aquela plantinha que tava lá, foi cortada, podada, tava meio sequinha, ela falou, ela gemeu, na verdade ela não falou, ela gemeu, ela falou, ai. Mas um ai assim, ai, com dor. Ela já tava cortada? Tava cortada e tava um pouquinho seca, porque tava ressecadinha, umas pontinhas, entendeu? Estranho, né? Eu senti o gemido dela e o ai dela. Ela foi um ai gemido, sabe? Um gemido. Quando eu olhei pro chão assim, nossa, aí eu gritei meu marido e falei, Carla, por gentileza, pega um saco aí pra mim agora. Se for necessário, eu faço até o sepultamento. Eu passei o sepultamento, tava um buraco e bola na terra, né? E a partir de, sei que é pouco tempo, tá? Tem uns 2 meses só. E a partir de então, eu posso ver um galho seco na minha planta, que eu não tiro de qualquer jeito mais não, tá? Eu dou uma conversadinha com ela assim, e já vou tirando, depois colocando ela no cantinho assim, tudo empilhadinho, pra depois não coloco mais no chão, eu posso empilhadinho no cantinho. Agora a planta falou com você, né? Eu mesmo costumo falar com as plantas, falar com a água, falar com o vento, com a terra. Eu falo com tudo. Eu saio de manhã cedo aqui para passear, né? Com minha cachorrinha. Faço até alguns vídeos às vezes. Inclusive, nessa quarta-feira vai passar um vídeo que eu fiz aqui tem um açude aqui na frente da minha casa, um açude bem grande. Eu comprei um bote, né? E fiz um vídeo dentro do bote, dentro do açude. Eu gosto muito da natureza, né? Então, eu costumo falar com as plantinhas que eu encontro. Elas, de manhã cedo, elas estão abertas, né? Porque o sol está bem friozinho. Aí eu dou bom dia para elas, digo que elas estão muito alegres. Aí, quando é mais tarde, o sol esquenta, elas se fecham. E a água, quando eu vou tomar banho, né? A água faz um bem danado, né? A gente está cansado, com calor, às vezes pesado, toma um banho, aí aquilo alivia a gente. Então, eu agradeço a água, o ar que eu respiro, a terra que eu estou pisando. Então, se isso é loucura, eu também sou um pouquinho. Não, mas isso aí para mim foi inédito, porque foi incrível para mim, porque nunca imaginei, né? E aí eu tomar uma receita. Aí eu lembrei de uma amiga minha, ela é uma senhora já, de 74 anos, mas ela é uma mulher enxutona, sabe? Com super cuidado. Ela tinha me contado que uma vez a Rosa falou com ela.
né? E aí eu mandei mensagem, eu subi aqui correndo, eu falei, dona Evelinda, olha, me conta a história da roça, você me contou que não, quando ela me contou não é muito sério, não. É aquilo que eu te falei, né? Depois a gente vivencia é outra coisa. Não é que eu não dei crédito, mas é que, assim, pra mim, né? Nossa, acho que tá delirando demais. Aí ela me contou a história da Rosa, que uma vez a Rosa falou com ela, né? De madrugada. Que ela tinha uma roseirinha em cima de um filtro de barro, e ela tava passando mal esses dias, e ela foi beber água no filtro. E essa Rosinha tava lá, e quando ela foi lá, e a Rosa falou, tinha sentido falta dela, em alguns dias que ela tava doente, né? E pra mim aquilo, ela tinha me contado, né? E eu falei, me conta de novo a história aí, que é dessa Rosa que falou com você. Me manda áudio também. Eu queria mandar pra uma amiga minha, que eu tinha falado pra ela que eu vivenciei, e falei, olha, não tô doida não. Uma amiga minha também aqui, ó, uma Rosa falou com ela. Pois é. Então, deixa eu ver aqui, né, o que eu anotei para falar com você. Primeiro era sobre esse ser que apareceu, que de repente pode ser um parente seu de outra dimensão. Ele parece estranho para você, mas você pode parecer estranho para ele também, apenas ele é diferente. Ele deve ser adaptado ao lugar onde ele vive, né? E quem sabe se os pais que ele falou pode ser pais de outra dimensão. Inclusive, essa questão da reencarnação que os espíritas acreditam, muita gente já entende diferente, né? O espírita acha que a coisa é linear, digamos. Você em 1700 era uma pessoa, em 1800 era outra, em 1900 era outra, em 2000 e poucos é outra. Mas há quem acha que tudo acontece ao mesmo tempo. Você está existindo aqui, ao mesmo tempo você é aquele índiozinho, você é aquela menina ruiva, tudo ao mesmo tempo, em dimensões diferentes. E todos eles têm alguma lógica, né? Cada um tem sua lógica. Então, não necessariamente é assim. Agora, a pré-existência, você diz assim, a igreja fala uma coisa diferente. A igreja pode falar diferente, mas a Bíblia, ela não entra em choque com nada disso. É verdade. Uma vez mesmo, né, Jesus estava conversando com alguns religiosos da época, e aí Jesus disse assim, acho que foi quando Moisés me viu aqui, se alegrou. Aí disseram a ele, como Moisés viu você, porque você não tem nem 30 anos, e Moisés já viveu aqui há centenas de anos, isso aí não bate. E ele disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, Jesus falou, antes de Moisés existir, eu já existia. Sim, é isso aí, nem Quer dizer, a pré-existência. E não é porque era Jesus. Jesus não tem diferença de qualquer outro ser. Ele é um ser mais elevado, a consciência dele é mais elevada, mas a natureza dele é a mesma. Então, se ele era pré-existente, todos são. Inclusive, tem um livro de uma outra religião, que é do hinduísmo, o Bhagavad Gita, que fala do Krishna, né? Krishna, ele é muito parecido com Cristo, né? Nas coisas que ele ensina. Só que ele viveu uns 3.000 anos antes de Cristo. E ele disse para o discípulo dele, olha, nunca houve um tempo que eu não existisse e você também, disse para o discípulo. Você sempre existiu e eu também sempre existi, apenas você não lembra. Quer dizer, essa questão da pré-existência é uma coisa que tem registros em vários mestres, né, que ensinaram sobre isso. Aquela questão de sair do corpo, você disse, não, a Bíblia, a igreja não aceita isso, mas São Paulo falou, eu estive no céu, eu não sei se no corpo ou fora dele, né? Quer dizer, São Paulo saía do corpo, tinha experiências fora do corpo. Por que a gente não pode ter, né? Ezequiel também, né? Ele foi levado a Jerusalém, estava na Babilônia, foi levado a Jerusalém, né? Exatamente. E também quando o Senhor ele se revelava ali para Jeremias, falava que já conhecia Jeremias, né? Antes, já tinha o chamado, né? Antes do seu nascimento aqui. E é verdade, só que lá existem esses relatos, mas na hora da mensagem, do ensino, né, para os discípulos ali, é uma outra coisa, entendeu? Então, por isso exemplo, que hoje eu estou mais aberta
né? Por exemplo, dizem que os mortos não voltam, não falam com ninguém, mas Moisés falou com Jesus no Monte da Transfiguração, né? Isso aí, das Oliveiras, falou E assim. Moisés era morto já, quer dizer, era Morreu. falecido. É Então, é porque verdade. existe muito, assim, dogma, né? Muito doutrinação, e a gente fica condicionado. Mas se a gente flexibilizar um pouco isso, a gente vê que a Bíblia é cheia de experiências Sim. luminosas, né? O próprio Saul mesmo, quando foi consultar a Pitonisa, né, ela queria que Samuel falasse com ele, né, desse uma orientação a ele, e aí ele pediu, ó, faz subir Samuel. E aí Samuel apareceu, e a palavra, ela não fala que apareceu um espírito imundo, se manifestou como Samuel, mas ela é categórica de dizer que foi Samuel que apareceu e conversou com ele, e manteve a palavra profética que já tinha dado para ele, né. Mas na hora de passar isso pro povo... Tem até né? aquela passagem que eu não me lembro, que fala que no futuro longínquo, talvez esse tempo de hoje, os anciãos terão sonhos, os jovens terão visões, né? Joel 2, Joel, né? Isso, Então, nos últimos tempos. esses relatos aqui são de sonhos, são de visões, são de experiências fora do corpo. Tudo que está ali na Bíblia. Agora, nas igrejas, cada igreja dá sua interpretação. Né? Então, eles entendem isso como o batismo com o Espírito Santo, né, que é a manifestação dos dons espirituais, que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 12, é onde ele fala que existe dom de sabedoria, discernimento, fé, línguas estranhas, interpretação, dom de ciência, que ciências engloba sonho, revelação e visão, entendeu? Então, mas essa manifestação de dons lá na igreja pentecostal é muito comum, tá? Assim, né, não são todos são usados, mas existem lá e é muito profundo, tá? Onde o Senhor revela ali a pessoa que vai entrar até a roupa, né? Nome, enfim, é muita profundidade que tem. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu entendi bem, mas você disse que aquele serzinho que apareceu para você, você achava que ele não era bom? Não era do bem? Então, a gente, como eu te falei, eu sou cheia de dogma, cresci, né? Eu cheguei numa idade, fui na igreja cristã, evangélica, e é por isso que eu me pergunto, porque como é que eu sabia que ele curava? Mas para mim, como eu sempre vi, né, tive contato, que eu falo como anjos. Anjos, então para mim ele, a Bíblia fala de anjos caídos, né? Então eu sempre repudiei, porque eu sempre denominei como anjo caído. Pela aparência, né? A gente julga aparência. Então, e aí eu sempre martirizei, porque eu falei, meu Deus, como é que eu podia falar com um anjo caído, um ET? E de cura? Que vida espiritual que você tem, Jane? Eu me perguntava, né? E ele não curou o marido porque talvez tinha que acontecer daquele jeito, né? Então, isso aí foi até bom você falar, porque ele tem esse poder mesmo, eu já vi relatos aí, e eu sabia que ele tinha esse poder, né? Eu falei, pedi para ele, só que ele não podia fazer. Ele sabia o que ia acontecer com o Carlinhos, ele sabia, né? Ele não me falou, mas ele sabia. Inclusive, umas 2 semanas antes do Carlinhos falecer, eu achei que eu que ia partir. Por quê? Porque eu estava lavando louça, assim, na pia, que minha casa era pequenininha, a pia com tanque era a mesma coisa, né? E aí eu me via em cima, assim, no alto, entre as nuvens e a terra, não tem? E eu me via dali de cima e parecia que eu recebia mensagem aonde eu ia partir. Eu entendia que eu ia partir. Estava chegando a hora de eu partir. Então, conforme eu estava lavando a louça ali, de repente eu olhei pro Carlinhos e falei assim, Carlinhos, eu acho que eu vou morrer, vou partir. Só que a mensagem que era, não era que era eu, era ele, porque 2 semanas depois ele veio falecer, né? Mas ele estava bem, tá? Ele fazia o tratamento, mas estava bem. Assim, jogava bola, trabalhava, né? E aí, que quando eu trouxe para minha consciência, eu achava que era eu, porque eu me via fora, né? Sim. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, olha, porque eu me via entre o céu e a terra, entre a nuvem e aqui onde a gente está.
E eu recebi uma mensagem que eu ia partir, mas eu acho que a mensagem foi, olha, tá perto de ir, né? Entendeu? Me avisando, entendeu? Sobre a partida. Tem uma coisa que eu ia falar, comparando com o que você falou. Deixa eu ver. Ah, sim, sobre a questão que você disse, o sentimento de culpa porque você ia casar novamente, e aquela fidelidade a seu marido que morreu, como é que fica, né? Uma vez levaram para Jesus essa questão também, né? Quando disseram a ele, olha, uma mulher casou com um homem que morreu, então ela casou com o irmão, esse irmão 7 também maridos, morreu. né? A mulher samaritana. Ela chegou a ter 7 maridos. Aí disseram a Jesus, e aí, quando ela chegar lá em cima, vai ser esposa de quem? Aí Jesus disse, de ninguém. Porque essa história de marido e mulher só existe aqui. Lá todo mundo é irmão, não existe isso. Então, mas é aquilo, né? Paulo era muito nova. E aquele sonho, quando ele estava no hospital, aquela jura, né? De um sentimento de um casal que é apaixonado, que se ama, né? E fala, não, tô com você por toda a vida, mas você não passa, e aí a cabeça muda, eu me casei de novo. Aí depois veio assim, poxa, poderia ter mantido, né? Você entendeu? Então veio aquele pensamento, não arrependimento, né? Mas o sentimento assim, pensando que um dia eu vou encontrar, né? E aí, o que eu vou falar? Minha palavra caiu por terra, entendeu? Então aí teve a intervenção mesmo, porque eu tava me culpando assim. Ninguém sabia do que eu pensava, do que eu orava. Mas como todo mundo sabe, a gente é conhecido por dentro, o interior, né? Nossos pensamentos. Então, foi se revelado a mim, ele se revelou a mim. E, por um lado, a minha amiga que apareceu para mim, a Noemi, ela, para mim, foi uma experiência, porque ela apareceu para mim, é como se ela fosse me preparar para aquilo para o futuro que ele iria aparecer. Eu iria ter uma melhor aceitação. O que acontece comigo, eu percebo que sempre alguma coisa tem que me preparar para que quando uma coisa fosse revelada, eu tenha melhor aceitação. Né? De repente, pelos dogmas religiosos, que eu sou bem, né? Eu meio um pouco preocupada. Então, eu sou preparada. Aí, quando alguém me fala alguma coisa, não faz sentido. Vivenciei isso também, tive experiência, esse sonho, ouvi essa voz, falou comigo. E aí eu aceito, né? Sim. Se você fosse falar para mim um tempo antes sobre reencarnação e querer me convencer sobre a reencarnação antes de ter esses sonhos, eu iria ouvir, né, como uma pessoa educada, mas iria tentar te convencer ao contrário, mal educação, mas respeitando, você entendeu? Você entendeu? Hoje não. Hoje eu aceito, assim, a proposta porque lembrei da Manuela, que eu não queria, não pretendia vir, mas ela tinha que vir, né? Daquela revelação que eu tive onde ela era Elizabeth, né? E aí, hoje eu não descarto as possibilidades não, tá? Porque eu vivenciei, né? Então, assim, nós somos muito mais do que imaginamos que somos. A nossa vida é muito maior e mais ampla do que a gente também pensa que é. Então, a gente tem que estar aberto. Lógico que a gente não vai acreditar em qualquer coisa, porque se você for ver aí na internet, tem várias pessoas falando verdades que são conflitantes entre si. Ou é uma coisa ou é outra, mas para os dois aquilo é verdade. Então a gente também tem que construir a nossa, né? A gente tem que usar a nossa racionalidade. A razão é outro corpo que a gente tem, é o corpo racional, né? E é esse que fica, às vezes, bloqueando a nossa aprendizagem, porque ele diz, não, isso não pode ser, eu não aceito isso, porque eu aprendi diferente. Então, esse corpo racional, ele é uma ferramenta também que a gente usa para viver aqui nesse mundo, e discernir entre o que deve e o que não deve fazer. A moral, por exemplo, está nesse campo aí, né? A moral, a ética, coisa que a gente aprende, diz, não, isso eu não vou fazer porque isso é imoral. Por exemplo, roubar, desviar dinheiro. Voltou, teve uma quedinha aí na internet. Então, como eu estava dizendo, esse corpo racional pode nos ajudar em muitas coisas, mas pode também nos prejudicar quando ele fica fixo em ideias fixas, né? Que a gente tem que, com o tempo, ir flexibilizando e confrontar as experiências com o que a gente aprendeu.
escolher um dos dois. Tem gente que bate de frente com a experiência e não aceita. Uma vez mesmo eu vi uma senhora dar um relato na internet, né, sobre uma EQM que ela teve uma EQM. E ela saiu da Terra, ela viu a Terra de longe, andou pelo espaço, e ela viu um fio de prata que unia ela ao corpo dela. E ela nunca tinha ouvido falar em história de fio de prata, né? Cordão de prata. Mas é conhecido em muitas religiões, muitas tradições, que existe esse cordão de prata. Eu achei isso interessante, que ela nunca tinha ouvido falar e viu isso. Depois de fazer todo o relato, como ela era uma psicóloga, uma pessoa ligada às ciências, né? Aí o entrevistador perguntou a ela, e aí, o que você acha que teve? Você disse a mim que foi muito real toda a sua experiência. Ela disse, foi real, mas eu não acredito, não. Eu acho que eu tive uma alucinação. Quer dizer, é uma escolha, né? Ela escolheu ficar com o discurso da ciência e não com a experiência que ela teve, ou pelo menos ela não quis dizer, não quis assumir, né? Então, a nossa consciência está acima de tudo isso. A consciência está acima do corpo, acima das emoções, acima da razão. A consciência é o que realmente permanece depois que essa personalidade desaparece, né? Rejane vai desaparecer um dia, Paulo também, nunca mais vai ser nem lembrado que passou pela Terra, mas a consciência vai estar lá, a consciência vai lembrar que foi Paulo, que foi mais muitas outras personalidades. Então a consciência é o que Jesus fala, né? Fique atento, fique esperto, né? Preste atenção nas coisas. Essa consciência é a luz do mundo, né? É a luz que ilumina as coisas que estão obscurecidas para que a gente saiba a verdade, né? Tanto que Jesus dizia, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai vos libertar dessas amarras todas, né? A verdade é o que a gente busca e aos poucos ela vai se revelando para a gente, a consciência vai ampliando. É isso que a gente chama de ampliação da consciência. Né? Nossa, é verdade, tá? Então, princesas da verdade, a verdade nos libertará. Eu fui liberta de muita coisa, hein? Deu um pouquinho de trabalho, eu acho que estou dando um pouquinho ainda, mas eu dei uma melhorada. Pois é, isso é um processo, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? É verdade. Principalmente quando a gente já tem muitos condicionamentos, aí fica mais difícil. Há muitas barreiras, de fato, né? A gente vai construindo, né? Eu acho que as religiões, elas não se preparam muito isso, porque cada uma quer ter a verdade, e é a verdade dela, né? E convence a gente, né? Com a repetição, repetindo a mesma coisa sempre, então entra na nossa mente mesmo. Mas a religião é algo muito necessário, porque é ali que começa a nossa ligação com o nosso transcendente, né, com a alta dimensão, né, com o mundo espiritual. É muito bom, mas chega um ponto que a gente tem que transcender, a gente tem que pular aquele muro que cerca, porque esse muro, até certo ponto, ele nos protege, depois ele nos divide, e às vezes nos coloca em confronto. Por exemplo, essa guerra que está acontecendo lá em Israel é uma guerra de origem religiosa, né? Porque os judeus acham que Jerusalém é a cidade santa para eles, aquela terra é a terra santa que Deus prometeu aos judeus. Já os árabes, que têm a mesma origem, né, dos judeus, né, a origem semita, todos são povos semitas, né, são da mesma origem, mas se dividiram entre judeus e árabes. Aí eles vivem lá naquela terra há muito mais tempo que os judeus. Passaram muito mais tempo lá, porque os judeus saíram de lá há 2000 anos, né? E eles ficaram ali. Então, para trás, a história dos judeus é menor do que para frente a dos árabes. No entanto, eles estão se degladiando lá, um querendo destruir o outro, porque um é discípulo de Maomé, o outro é de Javé. Então, essa divisão causa guerra, causa destruição, morte. Então, não é uma coisa que deve permanecer para sempre, né? Então, se a gente quer realmente descobrir a verdade, a gente tem que se desfazer dessas divisões. Quem divide
Inclusive o nome diabo vem da palavra diabolo, do grego, que quer dizer aquele que divide. Quer dizer, enquanto Jesus diz, eu quero que vocês sejam um, assim como eu e meu Pai somos um. Aí Satanás vem e divide, diz, não, você é você, ele é ele. Cada um no seu quadrado, né? Então, essa divisão é uma coisa satânica, né? Se a gente quiser chamar esse nome. E a união é divina, a unidade é divina. Então, a gente tem que caminhar nesse processo de, aos poucos, ir caminhando no sentido da consciência e deixando o corpo físico para lá, o corpo emocional, o corpo racional, cada um no seu lugar. Mas quem comanda não pode ser nenhum desses abaixo da consciência, tem que ser a consciência. Né? É aquela luz que nos ilumina. É verdade, Paulo, tem que estar aberto, né? As novas possibilidades, né? Mas analisando assim, você não pode negar que você vivenciou, né? Vai ponderando e vai construindo, né? É isso aí. Então, uma assim, vez foi... um mestre, né, um mestre que eu tive umas aulas com ele, ele disse assim, a consciência é como se você estivesse num quarto fechado e você abrisse um buraco na parede e olhasse ali. Aquilo que você está olhando é a sua consciência se expandindo. Quanto mais esse buraco abre, mais você descobre que existe um mundo lá fora muito mais amplo do que aquele quarto. E quando você derruba todas as paredes, é que você está em unidade com aquele mundo. Desapareceu as paredes que lhe separavam, né? E a gente tem que caminhar nesse sentido. Mas diga aí, você ia falar alguma coisa? Não, tá ótimo. Eu ia falar de hospital espiritual, mas aí, não, deixa uma outra oportunidade, porque é uma coisa que me deixou chocada também, tá, Paulo? De alguma forma, Paulo, eu percebi que a minha saúde, ela preocupou um pouquinho do outro lado. Ela o quê? A minha saúde, ela é um pouquinho preocupante com as pessoas do outro lado, né? Para aqueles que me acompanham, entendeu? Dessas coisas aí de não comer ovo, não faz isso, não faz aquilo outro, não dorme no chão, enfim. Uma vez, isso aí tem mais ou menos uns 4 anos, eu tive, inclusive foi antes de 2019, tá? De 2019, foi no ano de 2019, mas antes foi dessa primeira saída do corpo, onde eu me deparei no teto, tá? No forro da casa. Eu me via que esse homenzinho não, ele é baixinho. Este homem me puxava. Lembra que eu te falei da história do bosque, agora é mesmo? Sim. Lembra? É a mesma pessoa, tá? É um homem. Ele uma vez apareceu para mim, um tempo atrás, foi no ano 2019, mas foi antes da minha primeira projeção astral, assim, nítida, né? E ele falou assim que tinha que me levar a um lugar, a um hospital, Paulo. E aí, eu falava para ele como meu jeito de teimosa, que eu não queria ir, que eu não precisava de um hospital nenhum. Aí ele falava assim, então, a gente está com 2 probleminhas e a gente precisa ver o que é isso. E aí, um probleminha que você tá é no coração. Aí ele me puxava, ele me arrastando. Da mesma forma foi que esse homem me fez me poder ver a árvore, né, o desejo de cada meu coração. Então ele subiu uma rampa e ele me puxando. Aí de repente, a gente estava numa sala assim de estar, estava esperando o médico, aí eu não lembro como, mas eu já me vi do outro lado para ser consultada. Aí estava sentada em cima de uma maca e esse outro lado, que era o hospital, era tão grande, Paulo, tão grande. Aí veio um homem, sabe, alto e muito espirituoso, muito elegante, muito fino, muito tudo. Era médico. Ele estava vestido com uma túnica, mas parecia que também era um jaleco. Aí ele vinha e colocava um estetoscópio, que chama, meu coração, não sei o nome desse. É um estetoscópio, né? Como é que é? Estetoscópio. Estetoscópio, isso aí. Aí ele colocava assim e sorria. E falava assim, Regiane, não, você não tem nada, não precisa se preocupar. Mas se caso, no futuro, você precisar ter algum problema no coração, você pode vir, que eu vou te atender. Você tem livre acesso aqui. Ele falou desse jeito comigo. Entendeu? E aí,
é um dos meus relatos que eu já escrevi também, sabe, falando sobre isso. E eu achei tão interessante que aquilo ali foi real também, sabe? Aí depois eu ouvi com as pessoas que falam de hospitais espirituais, não tem? Esses hospitais espirituais já vi falar muito mesmo. Então, Paulo, existe, fui levar em um. E eu tinha, assim, esse homem estava me acompanhando, porque eu tinha uns 2 probleminhas, ele estava preocupado, né? O outro problema, eu não sei qual que era, não, mas um problema no coração. De repente ele viu uma ansiedade, uma coisa, né, sei lá. Queria ver para tirar a certeza, né? E eu fui lá, tá? Eu fui a esse lugar e eu achei muito interessante mesmo. Muito, muito real, né? Aí quando você ouve uma pessoa falando isso de hospital espiritual, que saiu, estava na mesa de cirurgia, e que de repente se encontrou, né, no outro plano, em outro hospital, tomando medicação, e eu falo assim, caramba, isso é verdade mesmo. Porque olha, eu vivi isso. Agora, quando a gente tem uma missão a cumprir lá na frente, na idade mais avançada, aí eles têm que cuidar para que você dure e chegue até lá, para que esse corpo aqui, que a gente é nosso veículo, que se a gente perder ele, a gente não chega lá. Então, eles têm que cuidar. Tá? Aparece um probleminha, ele vai cuidando, vai ajeitando. E outros, como o seu marido, por exemplo, que morreu jovem, ele não tinha missão para cumprir lá na frente, ele terminava ali a missão dele. Então, existe missão de todo tamanho. Tem criança que morre criança, tem jovem que morre jovem, tem meia-idade que morre meia-idade, tem pessoas idosas que vão até 100 anos, 100 e poucos anos, porque a missão deles é aquela. Então, no seu caso, é provável que eles estejam sempre ali cuidando para que você dure e chegue até onde tem que chegar. Né? Pelo jeito, você vai viver muito. De alguma forma, eles estão querendo cuidar aí, estão preocupados com a saúde. Vamos cuidar, senão ela não chega lá, não consegue resolver aquela bronca que está lá no futuro. Né? Isso aí. Tá me dando dor de cabeça daí, tem que dar dor de cabeça, trabalhar com isso daí, tadinho. Aí tem gente que começa a beber, começa a fumar, aí eles aparecem e dizem, o que é que você está fazendo da sua vida? Você não quer terminar a sua missão? Pare de beber, pare de fumar, né? Uhum. É verdade, eu vi esse relato mesmo, né? A intervenção dele de parar de beber e de fumar, né? É interessante. Agora, dos óculos brancos, óculos vermelhos e tal. Isso é. Eu obedeço. Não sabe, né? Você não pode tem obedecer. ideia, né? Era bom que eles explicassem, né? Para você aprender. Explica não. Às vezes eu ouço uma coisa assim, eu perguntando o quê? Não é de bobo, mas o negócio não volta, não, tá? Dormir no chão, né? Tem alguma lógica, porque o chão tem uma energia meio densa, meio pesada. Tudo que é sujeira, né? Passa ali no chão, micróbios, coisas densas descem, né? A densidade geralmente puxa para baixo. Então deve ter energias no chão, ao nível do chão, que não é aconselhável que a gente fique ali recebendo, se misturando com aquela energia. Misturando, então não é à toa que a gente tem que se afastar um pouco do chão. Então, eu fiquei uns 3 meses assim, tá? Mas, assim, não era por isso que eu tinha sonho pesado nem nada disso, não, tá? Eu tive sonhos muito bons enquanto estava ali. Mas, do nada, assim, falou pra mim, na minha pode fazer assim, mal, né, ao seu corpo físico, porque aquela energia falou. que está ali pode atingir e causar alguma doença. Ele falou mesmo sobre a saúde, né? Tava cuidando da minha saúde. E depois eu não pesquisei se fazia mal ou não, mas eu obedeci, né? Eu obedeci. Deixa eu te contar aqui. Eu folheando aqui meu caderno. Tá, você consegue ver aqui, Paulo? O Arcanjo Miguel. É o Arcanjo Miguel. Então, eu folheando aqui, na igreja evangélica, assim, a gente ora ao Senhor, né, ao Pai. E tudo é Jesus, né? Que a gente crê como intermediador. Então, tudo a gente fala, tá repreendido em nome de Jesus, qualquer coisa assim semelhante, né? E aqui, eu estava sendo, o espírito imundo, ele eu saí do corpo, e eu estava do lado do meu corpo, e ali, Paulo, eu vi que estava chegando perto do meu corpo um espírito ruim, denso, não tem? E ali,
eu mandava ele embora. Parecia que eu estava velando meu corpo, porque eu estava do lado dele mesmo. E aí, para você ter uma ideia, antes dele aparecer no meu quarto, eu já estava sentindo que ele estava chegando. É tão profundo isso, né? Eu estava sentindo, não tinha visto, estava sentindo que estava chegando. A ponto que quando ele entrou no meu quarto, ele foi indo para minha cama, perto da minha cama. Eu acho que ele não tinha me percebido que eu estava do meu lado, não, tá? Eu acho que não. E aí eu comecei a repreender ele. Vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai embora. E aí, ele não ia. Ele me ignorava. Quando eu falei bem assim, eu olhei pro alto e falei assim, Arcanjo Miguel, me socorre. Na hora, ele olhou para mim e fez assim, ó, e saiu. É como assim, ó, não tem jeito, tem que ir. Ele fez uma expressão assim, ó, e foi. Eu fiquei tão embasbacada com isso, que até coloquei que o nome que era Arcanjo Miguel. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, ele continuava chamado por Jesus, não pelo Arcanjo Miguel. Regiane, onde está a cabeça? E depois, muitas vezes que eu me deparei com espírito maligno, assim, sei lá, espírito imundo, sei lá, como é que a gente pode definir, mas é uma coisa densa, sabe? Eu aprendi que quando uma situação meio complicada assim lá do outro lado, eu dou uma chamadinha para o Arcanjo Miguel e ele funciona, tá? Eu não vejo ele chegar, não, mas eles têm medo. Eles têm medo, entendeu? Nós temos uma equipe que nos ajuda lá do outro lado, e a gente pode recorrer a eles a hora que quiser. Quanto mais consciência a gente tiver de que eles existem e que estão aqui para nos ajudar, a gente pode recorrer a eles. E a gente tem que ter consciência que tem também outros espíritos, outras energias que querem nos desviar, né? É a oposição. Isso existe em todo canto, né? Os contrários, né? Só que a gente, acreditando nisso, a gente pode lançar mão dessa proteção, né? Eu, às vezes, quando estou tendo sonhos atrapalhados e percebo a energia negativa junto de mim, eu geralmente rezo o Pai Nosso, por exemplo, e funciona que é uma maravilha. Basta rezar um Pai Nosso ou dois, que eu limpo, eu durmo o resto da noite tranquilo, enquanto antes estava sendo perturbado, né? Então, mas eu sou uma mulher de oração, tá? Sou fervorosa. Mas tem horas, quando eu saio assim, eu vejo alguma coisa, ó, ele tava querendo chegar perto do meu corpo, né? Ele tava ali do lado. Ele não tinha me percebido, mas eu tinha percebido antes dele chegar. E aí, eu clamei, eu mandei embora. Não foi não, quando eu chamei o Arcanjo Miguel, foi embora. Uma coisa também, às vezes eu tô dormindo no meu quarto, mesmo na cama, eu percebo que tá alguém chegando. E aí, eu fico atenta. Não tem aquela sensação de alguém tá te vendo, tá chegando, tá subindo a escada, não tem? Então eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu vou percebendo. Então aí, certa vez, um deles chegou e eu sei, vai embora, vai embora, vai embora, né? E ele foi, saiu. A ponto que ele foi pro meu terraço. Paulo, pra quê? Eu peguei, subi as escadas, né? Eu fiz a situação de subir a escada mesmo. E falei, sai daqui do meu terraço, vai embora. Não quero você aqui. E aí ele foi embora. A outra vez aconteceu de eu mandar ele embora. Como eu moro no segundo andar, eu senti que estava embaixo da minha janela, lá embaixo. Eu não vi, mas eu senti. Aí eu chegava na janela e falava, não, eu quero nem você nem na minha porta. Né? É incrível. Essa experiência, sabe, o mundo espiritual existe, tá? É real, é muito real. São muitas coisas, né, que a gente vivencia, né, Paulo? É verdade, são muitas experiências, né? A gente pode até marcar aí outro dia para você expor mais algumas experiências, a gente conversar mais um pouco. Claro. Porque essa mesma já faz 2h35. 2h35, muito tempo. Para apresentar isso, eu vou ter que dividir em umas 5 partes, mas porque já teve entrevista que eu dividi em 6 partes, tão grande. Porque não adianta um vídeo de 2h35 no YouTube que ninguém vai assistir. Não dá para ouvir, não, né? Então a gente tem que dividir em pedaços
porque a pessoa Não? escuta o primeiro, depois o segundo, às vezes nem escuta mais, não vê mais os outros, mas dividindo a gente tem mais chance, né, de as pessoas Aham, terem mais paciência para é assistir. verdade. Mas tá tudo certo. Foi um prazer mesmo falar com você. Um Foi prazer muito bom mesmo, de verdade. reconhecer também, aprender muita coisa, a gente vai crescendo junto. Aprender, né? Eu aprendendo Não, aqui com você, me aconselhando. não, com certeza, porque o que eu sei é porque eu aprendi ouvindo os relatos, né? Lendo quem escreveu, quer dizer, nada, a gente também tem as próprias experiências, mas a gente vai construindo à medida que vai vendo os outros falarem também. Então, eu sempre aprendo alguma coisa, e cada vez que a mesma história se repete, a gente vai consolidando, né, aquela verdade, vai se apropriando também. Então, é uma coisa muito, muito importante para mim também, pessoalmente, né? Eu tenho aproveitado muito. Ah, que joia. Então é Querido, isso, Regiane. foi um prazer de verdade, tá? Coisinha, sabe no WhatsApp, manda mensagem. A gente vai se Sim, falando. a gente vai se falando. Qualquer novidade aí, você entra em contato. Ah, é, qualquer mensagem aí. Quando Eu falo. quiser, quando quiser marcar outro dia, você diz que a gente marca e faz outro vídeo, tá bom? Tá bom, tá Tem bom. gente que volta várias vezes. Eu falo dos animais falantes aí, que de vez em quando eu falo. Uma vaca falou comigo, um cachorro falou comigo. Tô falando sério. Cada coisa. Ah, eu já vi muitos relatos assim, de Então, animais falando com me as deparei em pessoas. cima de uma vaca, mas eu te contei outra hora. Um cachorro, eu tava entrando dentro de casa, um cachorro falou comigo. Eu falei, um cachorro fala. Gente, é cada coisa, né? Querido, foi um É prazer de engraçado, né? Mas é verdade. uma verdade. É. Foi Tá um prazer certo, de gente. verdade. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada pela Boa noite para oportunidade, Paulo. você, boa semana. Para você também, tá bom?